No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos entender por que Jesus orou sendo dependente do Pai e como seu exemplo nos ensina sobre essa dependência. É agora. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez, começando mais um programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus junto com o nosso guia de estudos que conduz a palavra. Isso mesmo, como numa escola, esse é o nosso material didático. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você está junto com a gente, você que tem o desejo de conhecer mais. Mas você está assistindo pela primeira vez. Talvez você não professe uma crença, talvez você não vá a uma comunidade, mas é alguém que gosta de conhecer mais. Seja bem-vindo, é um privilégio poder ter a sua companhia. Eu sempre digo que a gente tem que estar disposto, isso mesmo, disposto a ouvir. E aí, pesquisa, tira suas conclusões. Por isso, quero motivar você a pedir o seu guia de estudos, o seu material didático aqui para a Escola Bíblica. Faça contato com a gente neste momento. Aquelas 3 maneirazinhas de você ter o seu guia de estudos aí, que é gratuito, tá? Não sei se eu falei ontem, se era gratuito. Tem um patrocínio dos Anjos da Esperança, que são os nossos parceiros em levarem a mensagem da palavra. Vamos lá, hoje eu vou começar aqui, ó, não, vou olhar para cá de novo. Eu vou começar pelo site hoje. Pode ser? Pode ser, produção? Vou começar pelo site. Vamos lá, novotempo.com/escola bíblica. Eu vou chegar para o ladinho aqui, ó. novotempo.com/escola bíblica. Está aparecendo 2 vezes aí para você, tá bom? Peça já o seu guia de estudos. Vai preencher o cadastro e aí vai receber aí na sua casa. Vou olhar para cá de novo, porque aí vai aparecer melhor para você, ó. novotempo.com/escola bíblica. Segunda forma é aquela mensagenzinha pelo WhatsApp, que você já sabe, que você recebe o link. Se você não pediu, peça agora, 12 982 44 44 49. E você vai receber aí o seu guia de estudos, tá bom? Então, você vai receber o link, preencheu, escolhe que é o PDF, que é o material, que é o físico, tá? Terceira forma, tradicional, mas daí tem que ser no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21, é ligando para a gente e as nossas atendentes aqui do Departamento da Escola Bíblica vão atender você com muita alegria. Só dizer, olha, o pastor Gilmar falou, peça o guia de estudos e aí você vai receber aí na sua casa. Tenha o seu material didático. Combinado? Então vamos lá. Eu quero orar a Deus nesse momento, mais uma vez, ao abrirmos a palavra. Porque quando a gente abre a palavra, eu creio que a Bíblia, a palavra, ela é sobrenatural. É isso mesmo. Deus age de forma sobrenatural. A sua composição foi sobrenatural. E o Espírito também nos dá iluminação. Por isso, vamos pedir que o Senhor nos oriente agora. Pai do céu, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez. Nos dê entendimento, nos dê compreensão. Mas eu também quero pedir uma bênção por cada um dos nossos telespectadores. Que o Senhor esteja com cada um, que o Senhor derrame bênção sobre cada um. Eu não sei as necessidades que eles têm, mas eu sei que o Senhor está interessado e fará o melhor. Por isso, eu clamo em nome de Jesus. Amém. Você sabe que eu quero, em algum momento dessa temporada ainda,
a gente vai ter um momentinho para falar sobre a oração intercessora, sabe? Que é muito interessante. No conflito entre o bem e o mal, como é significativo orar por alguém. Ter a certeza de que a minha oração vai beneficiar a vida de alguém. Então, interceder, clamar por alguém é importante. Vamos lá? Ontem a gente começou lendo Lucas capítulo 6, verso 12, o contexto. A gente vai ter uma série de textos agora falando desse hábito de Jesus, e aqui o contexto foi: Jesus vai escolher os discípulos, então ele se retira para o monte a fim de orar, e ele passa a noite orando. Olha aqui, que informação excepcional. Você já pensou passar a noite conversando com Deus porque ele necessitava de orientação para a escolha daqueles que seriam seus seguidores, aquele núcleo menor que estaria perto dele e que levaria a mensagem de salvação após a sua morte, que lideraria a igreja primitiva? A oração em Jesus era uma conexão com o Pai para um agir correto. Dá para entender? A oração é a minha conexão com Deus para saber como agir corretamente. Lembra? Se eu estou ligado, eu reconheço, Ele é o caminho, é a maneira para eu agir. E o Espírito vai me iluminando. Vamos lá. Outro exemplo que a gente tem está em Marcos capítulo 6, verso 46. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Marcos capítulo 6, verso 46. Eu sempre coloco ali qual é o contexto do texto. Por quê? Porque o contexto do texto, ele é importante para a gente compreender. Não sei se você tem sua Bíblia aí, e eu leio o verso 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Qual é o contexto do texto? Teve a primeira multiplicação de pães e de peixes, foi muito significativo. Eles viram que havia poder em Jesus Cristo, mas Jesus despede as multidões, despede os discípulos, eles pegam o barco e vão para o outro lado, e agora, lá por entre 3 e 6 horas da manhã, diz o texto no verso 40, eu vou ler o 47 e 48, ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Jesus se retira para orar, depois de um dia intenso, de a realização de um milagre. Lembra bem que aquele milagre fez com que os próprios discípulos pensassem assim: o Messias chegou, porque ele é capaz de multiplicar o alimento. E uma das estratégias militares na época de invasão e destruição de uma rebelião era deixá-los presos numa cidade, sem poderem sair, sem terem acesso, e aí ir acabando o alimento. E eles pensaram: opa, agora ele multiplica, então nós podemos ter um rei que não vai faltar alimento. Por quê? Porque a visão deles é que o libertador viesse para libertá-los, essa visão judaica, da opressão romana que eles estavam sofrendo. Jesus passa um dia intenso, eu não vou entrar nesse detalhe da história, a visão equivocada que eles tinham a respeito do Messias, mas o dia foi intenso e na intensidade do dia Jesus faz o quê? Se retira para orar. Porque ele precisa do Pai, ele é dependente do Pai
para focar. Lembra bem, a gente vai ver isso, não sei se vamos conseguir hoje, se não amanhã. Jesus, quando vem à Terra e assume a forma humana, ele limita sua atuação, ele se esvazia, ele não quer agir como Deus, ele não vai agir como Deus, porque ele agora tem a natureza humana, ele tem a natureza divina que pode realizar, mas ele não deve, na guerra entre o bem e o mal, ele não pode fazer isso. E a oração era a forma de estar conectado com o Pai para a realização da missão, a certeza de que ele devia estar ligado ao Pai, porque somente ligado ao Pai ele podia realizar claramente aquilo que fora designado. Dá para entender? Dá para entender? Você consegue entender? A oração é a forma como eu me conecto com Deus, para ter a certeza de que esse é o caminho que eu devo seguir. E Jesus sabia disso. Vamos lá. Próximo. Então, sempre que lê o texto, leia o seu contexto. Lucas 22, 45, 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Essa palavra originalmente dá a ideia de aflição. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Qual é o contexto desse texto? Se você abrir sua Bíblia aí, você vai ver que esse é o momento do Getsêmani. É o momento que Jesus começa a sentir o peso dos pecados da humanidade sobre ele. E o Senhor clama, suplica pelo poder de Deus. O que diz o texto bíblico? Olha só, o que diz o texto? Levantando-se da oração, ele foi clamar: Senhor, eu preciso passar por esse momento, eu preciso cumprir a missão. E ele pede empaticamente a ajuda dos discípulos, porque ali é o homem. Jesus, homem, está dizendo: fiquem comigo, orem comigo, para que vocês não entrem em tentação. Quando a gente analisa o contexto, a gente vê que Jesus, como homem, buscou a dependência de Deus para enfrentar cada fase do seu ministério. Foi assim na escolha dos 12. Foi assim quando, de repente, poderia ser desviado o foco, querendo instituí-lo como rei. E foi assim nos momentos cruciais, nos momentos finais. Fica claro para você que eu e você precisamos desenvolver essa dependência, e essa dependência se desenvolve através de uma oração sincera e colocar Deus em todos os momentos da nossa vida, a cada instante. E eu pergunto para você, você que tem o hábito de orar, você tem colocado Deus em todos os momentos e reconhecido que você precisa dele, seja num negócio, seja numa ação de ajuda a alguém, seja numa ação de orientação aos seus filhos, na resolução dos conflitos no seu casamento? Nós precisamos ser dependentes de Deus em cada instante da vida. A gente vai explorar um pouco mais o tema da dependência. É rapidinho, eu já volto. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Nós temos o nosso material didático, nosso guia de estudos. Eu quero agradecer a você que sempre está ligadinho, ou você que está chegando pela primeira vez. Seja bem-vindo, é um privilégio poder estudar a Bíblia. Você nunca estudou? Não conhece? Não acredita? Que tal? Experimente. A situação que você está vivendo é difícil, parece que não tem solução. Em Deus sempre há solução. Quero dizer que você pode interagir com a gente. Isso mesmo, através do WhatsApp do programa.
mandando seus recados, mandando suas perguntas, suas dúvidas. Olha, quero mandar alguns abraços, e mandando uns abraços também, né? Pastor, a paz do Senhor Jesus, estamos em Oeiras, no Piauí, assistindo todos os dias os programas da Novo Tempo. O meu nome é Lucinha e o meu esposo Nonato. Um abraço para todos os queridos de Oeiras, no Piauí. Lucinha e Nonato, Deus abençoe muito a vida de vocês. Boa noite, pastor. Eu amo a escola bíblica, assisto todas as noites, me sinto muito bem quando o pastor está orando pelas pessoas que estão assistindo. Eu estou passando por um momento muito difícil e me sinto confortada. Eu sou a Sueli, do Vale do Ribeira, 7 Barras. Sueli, que o Senhor esteja contigo. Tenha certeza de que Ele está com você e a oração intercessora, ela é importante, por isso a gente tem aqui um programa especial de oração que é o Lugar de Paz, todo final de tarde e cedinho pela manhã, que é a reprise, pastor Leidivan Ross, que é o autor do Guia de Estudos, Ora. Ele está ali sempre colocando todos os telespectadores diante do Senhor. E esse é o objetivo da Novo Tempo, estudarmos, aprendermos mais e intercedermos por aqueles que estão acompanhando, estão sempre com a gente. Vamos lá? Vamos voltar aqui. A gente está apresentando alguns exemplos de como Jesus desenvolveu a dependência, sua ligação com o Pai. E agora eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. A gente vai ler um trecho bem interessante que vale a pena você acompanhar. Filipenses capítulo 2 tem detalhes importantes aqui. Quero lembrar você qual é o contexto de Filipenses, né? Paulo está na prisão, o apóstolo Paulo se tornou um pregador e ele agora é perseguido, ele está na prisão. Ele está acorrentado a um soldado romano e na prisão escreve a carta aos cristãos na cidade de Filipos. E nessa carta, na maioria das cartas de Paulo, ele resolve problemas doutrinários de que eles tinham dúvidas, às vezes ideias equivocadas que vinham para a igreja cristã, mas também ele incentiva a comunidade cristã, ele escreve tentando orientá-los para, às vezes, problemas de relacionamento que eles tinham. E quando você lê o capítulo 2, se você volta alguns versos, e eu queria convidar você, ele começa lá no verso 1, dizendo assim, ó: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completem a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E agora o verso 3. Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Dá para entender qual é o contexto aqui? Eles tinham problemas de relacionamento. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então qual era o problema? Eu. Lembra que a gente falou sobre os relacionamentos pessoais? É minha vida, eu sou independente, não estou preocupado com você não. Numa comunidade cristã, isso não pode existir. Ou numa ação de um indivíduo que se diz cristão, ele não pode ser independente, ele tem que se preocupar. Ele está dizendo assim, não faça nada por partidarismo ou vanglória. Eu fiz isso. E agora vai entrar o texto que a gente vai abordar. Qual é o contexto aqui? Tende em vós, ele está continuando, tá? Verso 5, tende em vós o mesmo sentimento. A palavra sentimento aqui originalmente, ela pode ser traduzida por tende a mesma atitude que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Lembra, o contexto é problemas de relacionamento.
Então você quer resolver isso? Tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus. E aí, qual é esse sentimento? Qual é? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Essa palavra forma dá a ideia de que ele evidencia algo exterior que tem origem na sua natureza interior. Ou seja, ele que é Deus, decidiu não ser igual a Deus. Ou seja, ele decidiu não agir como, ele se esvaziou. Dá para entender? Ele disse assim, eu preciso do Pai. Eu sou Deus, eu posso agir como Deus, mas eu preciso, como ser humano, depender do Pai. Por isso, nos versos anteriores, a gente vê que ele orava constantemente, dizendo, Pai, esteja comigo. Está claro para você? A minha ideia está ficando clara? Eu tenho um objetivo, eu tenho um caminho. Qual será a forma que eu vou alcançar? Vou tentar ser didático aqui na minha explicação. Eu, Gilmar, tenho um objetivo a alcançar. Só que eu tenho a tendência de centralizar em mim mesmo. É a forma como eu quero fazer. E aí é possível que eu tenha dificuldades nessa caminhada. O que acontecia com aquela igreja cristã? Eles tinham conflitos. E Paulo está dizendo assim, não faça nada por vanglória, por partidarismo. E aí eu saio de mim, e ele está dizendo, tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus. Quando eu olho para a cruz, eu tenho em Jesus o exemplo, eu vou me esvaziar do meu eu. E quem vai dirigir essas minhas ações, o meu caminho, é Deus. Porque o meu objetivo, pensando numa visão espiritual, é a eternidade, é a vida eterna. Ou seja, é ter uma natureza transformada. Agora, eu preciso me esvaziar do eu. E lembra bem, ele, Jesus, limitou a sua natureza divina para dizer para mim e para você que nós podemos, pelo poder de Deus, limitarmos a nossa vontade. Dá para entender? E tudo depende da ação correta da vontade. Eu tenho nas minhas mãos a decisão. Agora, quem age com essa vontade? Quem age? Quem age? Quem escolhe controlar a vontade? Sou eu que escolho. Eu posso colocar a vontade centralizada em mim ou a vontade centralizada em Deus. Voltemos aqui para a gente concluir o estudo de hoje. Fica claro para você? Fica claro, a gente amanhã vai concluir esses versos, mas eu quero ler só mais um aqui. Antes a si mesmo se esvaziou, ou seja, anulou. Privar o conteúdo, ele disse, não vou agir como Deus. E assumiu a forma de servo. Não tinha mais nenhum direito próprio. A palavra originalmente, é escravo, não tem nenhum direito próprio. Tornando-se em semelhança, feito como homem e reconhecido em figura humana. Você tem conseguido controlar sua vontade? Você tem sido dependente de Deus? Como Jesus, você tem procurado se esvaziar, anular a sua vontade? Lembra, o Senhor não está tirando o seu direito de escolha. Não. Ele está dizendo, vem a mim, que eu vou te dar lucidez para saber como agir.
Eu quero orar nesse momento. Eu sei que isso não é simples. Tem um conjunto de coisas, as nossas vontades, a nossa herança, mas em Deus é possível controlarmos a vontade. Pai do céu, que a gente siga o exemplo de Jesus, que a gente se esvazie, que a gente assuma a forma de servo, para assim termos uma vida transformada, um agir correto. Eu clamo por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém.